Salve, salve, galera! Olha eu aqui de novo. Vamos ao item 9. A leitura do texto relacionada ao seu contexto de produção, mais uma vez, a competência de área 5, voltada para o estudo de literatura brasileira como patrimônio do nosso povo, e a habilidade 15, estabelecendo um paralelo entre o contexto de produção e a produção. A leitura do texto relacionado ao seu contexto de produção, 1922, 1930, a primeira fase moderna, leva a reconhecer que o autor prioriza, se levarmos em consideração o contexto de produção, a prioridade era a criação de uma identidade nacional. A característica mais importante da primeira fase moderna é o nacionalismo crítico, ou seja, o nacionalismo que contrapõe o nacionalismo ufanista dos românticos. O que se observa por parte dos autores da primeira fase é um desejo muito grande de desconstrução de um padrão que estava na moda à época, era o padrão parnasiano, tendo em vista que tal padrão era um padrão estrangeiro. E era imprescindível que saíssemos de um padrão estrangeiro, repetitivo, para um padrão genuinamente brasileiro. Então, sendo assim, os autores o que faziam? Eles contrapunham a forma de composição de origem parnasiana. E o que eles defendiam, então? Se os parnasianos, por exemplo, defendiam a utilização do soneto, eles eram contra o soneto. Se os parnasianos, por exemplo, defendiam um padrão métrico e rímico, eles defendiam a ausência de verso e a ausência de rimas. Versos metrificados, a ausência de um padrão metrificado, decassilábico, alexandrino e de rimas. Se os parnasianos defendiam um rigor excessivo com a forma, eles pregavam uma liberdade formal. Se os parnasianos defendiam a utilização de uma linguagem culta, seletiva, com vocábulos raros, palavras incomuns, os autores da primeira fase defendiam a utilização de uma linguagem simples e não apenas, mas uma linguagem que pudesse reproduzir o falar brasileiro, autenticamente o falar brasileiro. Se os parnasianos defendiam uma restrição de temas, se preocupando com temas elevados, como a mitologia, como o próprio fazer artístico, os autores da primeira fase defendiam a tematização do cotidiano banal. Pois bem, então vamos lá, Nós vamos ler o texto, esse é o primeiro ponto, ok? Iremos relacionar o texto ao seu contexto de produção, já o fizemos, E isso é imprescindível. Leva a reconhecer que o autor prioriza. Sendo o autor da primeira fase moderna, ele priorizará o quê? A construção de identidade nacional. E para tal, o que ele defende? Ruptura com o padrão parnasiano. O que mais, professor? Aí, liberdade de expressão, tematização do cotidiano, linguagem simples, coloquial, espontânea, que reproduz a forma de falar do povo brasileiro. Aí você vem aqui, O. Andrade, que é inicial de Oswaldo, Oswaldo de Andrade, que é uma das grandes referências da primeira fase moderna. Agora veja o título, pronominais. Isso é uma referência linguística. Ah, entendi. Então, sendo um texto de um autor da primeira fase moderna, eu sei que há uma intencionalidade em construção de identidade nacional. E nesse caso passa pela valorização de uma língua brasileira. Pronto, acabou-se. Aí você já matou. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno do mulato sabido. Esta é a primeira parte do texto. Dê-me é uma forma enclítica, é o que determina a gramática normativa. O que a gramática normativa diz? Que para obedecer o padrão da norma culta, é necessário que se utilize o pronome pós-posto ao verbo. Então nós temos o professor orientando, o aluno escutando e um mulato que teve acesso à educação. Então nessa primeira parte, há uma referência ao padrão da norma culta, ou seja, estamos falando aqui de uma linguagem culta, elevada. Mas isso é uma conjunção adversativa, portanto há uma contraposição, e o contrário é o que teremos na segunda parte do texto. Nós teremos uma referência à linguagem simples, coloquial e espontânea. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, já fica muito claro, uma concepção do que é ser brasileiro, miscigenado, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então vejam que uma coisa é o que a gramática normativa prescreve, outra coisa é o uso corriqueiro. Então, basicamente, o que nós observamos é que o texto é fundamentado em uma oposição entre a língua culta e a língua simples, entre o falar da gramática virtual e o falar prático do povo brasileiro. Esse é o foco de discussão, Então, veja só. Se você lembra do enunciado, o autor prioriza
tá bom? Se não prestar atenção nesse detalhe, vai ter muita dificuldade. Experimentalismo estético. Professor, tem experimentalismo estético no poema? Tem. A letra A, portanto, é a resposta? Não. Como assim? O enunciado não está perguntando para você quais são as características presentes no texto. O enunciado está perguntando para você qual foi o foco do autor. E o foco foi a discussão sobre a dimensão nacional, construção de identidade nacional, a partir do aspecto linguístico. Tem experimentalismo estético porque o texto foi composto em versos, é um poema, mas é um poema que conta uma história. É um poema prosaico. O fato de ter experimentalismo estético remete à primeira fase moderna, ao contexto de produção, mas não está diretamente relacionado ao foco de interesse do autor, porque o foco dele está no aspecto linguístico anunciado desde o título do texto. Letra B, flexibilização da forma poética. Sim, o texto é flexível, se comparável, por exemplo, aos textos parnasianos, mas isso não é resposta, tendo em vista que o foco está na linguagem, no elemento linguístico. Pragmatismo. O que é pragmatismo? É algo prático. Pragmático é prático. Diversos impessoais. Absolutamente, isso nem é preocupação do Eulírico da composição. Denúncia de desigualdade social refletida nos usos linguísticos. Com certeza, de jeito nenhum. Mas eu percebi que ele diz que não é qualquer mulato que estuda, mas apenas aqueles privilegiados. Existe uma referência sutil à dimensão social, mas isso não é foco da primeira fase, que é o contexto de produção. Portanto, não marque a alternativa, isso é um distrator. E reflexão sobre a articulação da fala em circunstâncias díspares. Então ele refletiu sobre o uso linguístico em circunstâncias contrárias, díspares, ou seja, de maneira formal, como faziam os parnasianos, e de maneira usual, como deveriam fazer os autores modernos. A nossa resposta, portanto, é a letra E. Valeu, galera!